Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vamos entrando, vamos sentando, vamos ficando à vontade, né? Nesse nosso momento. Tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Mais um evangelho, a gente aqui junto. Gente, vão me falando se o som estiver muito alto, se estiver incomodando, tá bom? Boa noite, boa noite. Eu ia falar bom dia, boa noite para quem tá entrando, pegando a água de vocês, tá? Se o som estiver muito alto, me avisa. Eu dei uma baixadinha, achei que ficou muito baixo, eu aumentei. Não sei se tá incomodando vocês. Como eu sempre falo, o mais importante é a gente ouvir a mensagem, né? Então vão me falando, tá bom? Pegando a água, que vai ser fluidificada, vai ser colocada aquele remedinho que a gente precisa, lembrando que é individual, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remedinho espiritual para aquilo que a gente está precisando, né? Seja uma cura física, seja uma cura mental ou espiritual, cada um tem a sua necessidade, né? Tô com essa regatinha hoje rosa, por causa do calor que fez hoje, né? E a dona Celina tá aqui no meu colo hoje, vai fazer o evangelho junto com a gente. Boa noite, mandando aviãozinho, gente, aviãozinho pra família, pros amigos, tá? É aquilo que a gente fala, boa noite, quanto mais pessoas fazendo o evangelho no lar, melhor pro planeta, né? Melhor pra gente conviver com pessoas que vão sintonizando mais profundamente, né? Com Jesus, com o plano espiritual. É muito bom, né? É muito bom quando a gente encontra com pessoas no nosso dia a dia que entende sobre o espiritismo, né? Que a gente pode conversar sobre o assunto, né? Que é tão gostoso. Eu falo que às vezes eu encontro pessoas. Hoje eu fui pegar hoje na casa de uma aluna um pacote, né? E aí ela desceu para me entregar na portaria, e ela também é do espiritismo, né? Olha, em 5 minutinhos de conversa, mas que coisa, né? São 5 minutos que parece 5 horas. É impressionante. E isso é com todo mundo que a gente vai encontrando, né? E é o que eu falo, se deixar a gente fica até altas horas conversando, não é, gente? É bom demais, é bom demais. Então vamos entrar na nossa leiturinha, gente, do Gotas de Esperança, tá? Enquanto isso, quem tá entrando vai pegando água, tá? Vai separando, a minha tá aqui, ó, tem até o meu nome. Às vezes eu levo essa mesma garrafinha pro centro espírita, já tem meu nome, né? Me perguntaram sobre colocar nomes nas águas de quem não está, né? Pode colocar, gente, você pode tanto colocar o nome da pessoa do lado da garrafa ou do copo, ou você pode mentalizar, né? Por exemplo, aqui tem o copo da Cleo, tem o copo do Enzo, tem a jarrinha da Celina. Então, antes, o que eu faço? Eu coloco a água, né? Aí eu falo para a espiritualidade, para os amigos espirituais, esse aqui é o copo, é a água da Cleo, né? Essa aqui é a água do Enzo, essa aqui é a água da Celina, né? Então eu mentalizo, né? Aí eles já sabem, tá? Mas quem se sentir mais seguro de colocar um nome, não tem problema, pode colocar, tá bom? Então a gente vai ler o nosso Gotas de Esperança. Hoje é mensagem par, tá? Boa noite para quem entrou, para quem tá entrando. Vamos que vamos. O
que os nossos amigos espirituais, o que Deus quer passar pra gente através desse livrinho, né? Mensagem Par. Destrave a mente. Pense e fale com equilíbrio. Pensamentos inferiores estiolam-na. A mente, né? Quebram, pensamentos inferiores, quebram a disposição para o bom pensamento, impedem a boa palavra, terminam destruindo as boas obras. Necessário destravar a mente, arrebentar as correntes que aprendem ao passado infeliz, evitar os assuntos tristes, acreditar no amor, praticar o bem, pensar e falar no que é bom. Da mente desemperrada nasce a saúde. Você se converte em uma pessoa confiante e feliz. Sente desabrochar novas oportunidades. Você mostra que tem muito para dar toda vez que se esforça por se equilibrar. Aqui o assunto principal é a mente. O que a gente aprende com os espíritos? Que tudo é sintonia, tudo é energia, né, gente? Tudo é energia. Então, o que eu quero para mim? Né? Se eu sou aquela pessoa negativa, que só fala coisas tristes, coisas ruins, eu tenho pensamentos tristes, pensamentos ruins, negativos, né? Claro que eu vou atrair aquilo que eu penso, eu vou atrair aquilo que eu vibro. E pior ainda, eu vou ser uma pessoa que eu não vou ser agradável para se ter do lado, né? As pessoas não vão querer ter a minha companhia, né? Como é que eu vou querer a companhia de uma pessoa que só fala coisa triste, só fala, de repente, é uma pessoa bruta, né? É uma pessoa que está sempre agredindo verbalmente. Então é esse vigiai e orai, né? Que a gente tem que ter a nossa reforma íntima para que eu seja uma pessoa, onde eu estiver, eu leve coisas boas, coisas edificantes, né? Se eu vou visitar uma pessoa que está doente, eu não vou ficar falando de doença, né? Se eu vou visitar uma pessoa que está em luto, eu não vou ficar falando coisas pesadas de morte, pelo contrário, né? Aí entra o nosso conhecimento espiritual, o nosso conhecimento da vida após a morte, a gente levar o consolo pela palavra, pela energia, pela vibração, né? Por isso que a gente tem que destravar as nossas mentes, a nossa mente. E é o que a gente faz, né, gente? Nos nossos evangelhos, a gente destrava a nossa mente para as coisas boas, para as coisas edificantes, para as coisas de Deus, né? Quanto mais pessoas felizes ao meu redor, melhor para mim, melhor para elas, melhor para o planeta, né? Melhor para minha comunidade, aonde eu vivo, aonde eu convivo, né? Então, uma mensagem maravilhosa, principalmente nos tempos atuais, né? Que a gente está vivendo, das palavras boas, das palavras amorosas, de amor,
de carinho, de fraternidade. E o pensar mesmo antes da gente falar, né? A gente não pode, a gente tem que ser sincero, sim, mas a gente não precisa ser hostil, a gente não precisa ser grosso, né? Arrogante. As verdades podem ser ditas de uma forma carinhosa, né? De uma forma amorosa, sim. É isso que a gente tem que aprender, né? Então vamos fechar nossos olhos nesse clima fraternal, nessa vibração de luz, nessa vibração de energia. A espiritualidade já se encontra aqui junto com a gente, nossos mentores, os amigos espirituais, os amigos desencarnados, que estão junto com a gente para fazer o Evangelho, para receber essa luz, para receber essa energia, esse consolo da Palavra de Deus. E a gente inicia o nosso Evangelho de amor, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus que se encontra no nosso ambiente, no nosso lar. Agradecer a espiritualidade que está aqui com a gente toda segunda-feira, trazendo amor, trazendo a paz, trazendo a proteção. Agradecemos por esse momento do Evangelho, por essa conexão com Deus, com essa conexão com o plano superior. E nesse momento a gente vai receber curas, tratamentos físicos, espirituais. E a gente vai emanar essa cura para quem precisa. Vai receber a visita dos amigos espirituais através de nós. A gente pede pela paz de todas as regiões do planeta que estejam em guerra, para que os governantes que praticam, que iniciam, que dão as ordens, para que eles, quando estiverem em desdobramento, eles sejam levados para um plano maior, que sejam inspirados pelo amor e pela paz, e que assim, dia a dia, as guerras se acabem o mais urgente possível. Agradecemos a espiritualidade superior, amiga, benfeitora, que vai higienizar os nossos lares, tirando todos os sentimentos ruins, de mágoa, de tristeza, de ódio, de vingança, que se instala nos nossos lares, trazendo a paz, trazendo amor, a união. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, trazendo o remédio necessário para o nosso organismo. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes e que vai fazer os tratamentos de cura. Seja qual for a cura, nós estamos aqui para receber. Cura-nos, Senhor, cura-nos. Iniciamos mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Hoje, gente, no nosso capítulo 27, Pedi e obtereis, é um capítulo onde a gente aprende sobre a prece, né? Como é bom, é bom mesmo a gente aprender, né? Com a espiritualidade, a forma certa
da gente orar, da gente fazer uma prece, da gente não perder tempo, né? Então vamos lá. A gente vai ler o item ação da prece, transmissão do pensamento. Transmissão de pensamento, gente, quando ele é forte, quando ele tem fervor no coração, é poderosíssimo. Gente, deixa eu perguntar para vocês, o som não tá muito alto? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aqui para mim, que me dá a impressão que tá alto o som. Tá bom? O som tá bom? Beleza, vou continuar então. A prece é uma invocação. Obrigada, gente. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos, né? Sabe aquele momento, aqueles momentos, gente, que você pensa tanto naquela pessoa, tanto, né, durante o dia, chega à noite, você recebe um WhatsApp dela, você recebe uma ligação, você recebe uma notícia. A mensagem chegou, gente. Essa transmissão de pensamento chegou. E para um desencarnado eu não preciso nem falar, né? Continuando. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Olha isso, gente, que importante a gente saber disso. A gente pode pedir para o nosso mentor, a gente pode pedir para os espíritos benfeitores, né? A gente pode pedir para Jesus, que seja para São Miguel Arcanjo, para Nossa Senhora, para quem for. Mas quem vai dar a permissão do nosso pedido é Deus. É Deus, é o nosso Pai, é o nosso Pai Celestial que criou a gente. Muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Poxa, quem que eu chamo, né? Chamo a Deus, chamo... Você pode orar desde que seja para um espírito superior, né? Não tem problema nenhum. Vai chegar até Deus. Continuando. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido, para entender essa transmissão, né? Imagina encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem para o infinito.
que acontece, gente? No universo tem esse fluido universal. É como se a gente tivesse mergulhado no mar, dentro do mar. Quando a gente está embaixo da água, do mar, né? A gente não está envolto de água, não tem água para tudo que é lado. É esse fluido. É esse fluido que leva as comunicações, que leva essa vibração, essa energia muito rápido. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou sobre o espaço, de encarnado para desencarnado ou do desencarnado pro encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um pro outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. É tudo muito perfeito nesse universo. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. A energia, né? Como é que vai chegar esse pensamento, esse meu pedido, essa invocação para aquela pessoa encarnada ou para o desencarnado, né? Qual é a energia? Vai depender da minha vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Então eu posso ter uma pessoa lá no Japão. Se o meu pensamento, a minha invocação, se a minha energia for forte, for fervorosa, vai chegar com a maior facilidade, num passe de mágica. Essa explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar o seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar a sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama a si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentar as suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. Assim como pode o afastar dos males que atrai pela sua própria falta. Então eu posso estar na lama que for, eu posso estar no buraco que for. Se eu pedir para Deus, de toda sinceridade, de toda verdade, aquilo que eu quero, eu vou ser atendida. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que ele cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não tem que reclamar, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Isso que é importante.
Um homem que vê a sua saúde arruinada, aquela pessoa que fuma, que bebe, que não cuida da alimentação, drogas, arrasta essa falta de saúde até os últimos dias da sua vida. Ele tem o direito de se lamentar se ele não tiver a cura? Claro que não. Porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividissem os males, olha que interessante, se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, né? E a outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, que eu falei agora, né? Pela sua incúria, quer dizer, a sua falta de cuidado e os seus excessos. Aí ele fala do capítulo 5 aqui. O capítulo 5 é as causas atuais das aflições, né? São aquelas causas que eu sei que eu provoquei, né? Ele se veria que esta suplanta, né? Quer dizer, supera muito em número sobre a primeira. Quer dizer, aquela que eu provoquei, aquele mal que eu provoquei, eu vou ter muitos desses males do que aquele que eu não tenho controle, né? Por exemplo, um atropelamento, né? Eu tô de repente na rua, né? Na calçada, enfim, sou atropelada, ou de repente uma bala perdida, né? No qual me deixa paralítica, no qual me deixa uma sequela. Eu tive culpa? Não. Então, quer dizer, os males que eu provoco para mim mesma são muito maiores do que esse tipo de mal, né? É isso que ele quis dizer. É então evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Porque a gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe o que é da lei divina, da lei de Deus. Saiu da lei de Deus, saiu da lei da natureza, a gente já está contraindo um débito. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, o que a gente falou. E que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes, quer dizer, os problemas que essas doenças ocasionam. Se colocássemos limite, olha isso, gente, se colocássemos limite à nossa ambição, não teríamos a ruína, né? Aquela coisa, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, eu vou perdendo o controle de tudo, né? Quando eu vejo, eu tô enforcada com tanto problema que num piscar de olhos do dia para a noite, eu vou pro buraco. Ou seja, eu ultrapassei o limite. Lembrando, né, eu gosto sempre de falar isso, você pode ser a pessoa mais rica do país. Não tem problema nenhum, desde que você pratique a caridade,
fervorosamente do coração, né? Não tem problema nenhum em você ter muito dinheiro. O problema é você ter muito dinheiro e ser egoísta. Aí, meu amigo, a ruína vai chegar mais cedo ou mais tarde. Se não quiséssemos subir, para não ter, né? Se não quiser, respeitar a lei de Deus, se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas, né? Os conflitos e as dissensões, as divisões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças, e por aí vai. Ou seja, se eu tenho medo de vingança, é porque eu faço mal para alguém. Se eu falo mal dos outros, se eu sou invejosa, se eu sou ciumenta, é porque eu não pratico a lei da caridade. Se eu sou orgulhosa, se eu não sou humilde, né? Eu vou sofrer as decepções do orgulho e por aí vai. Vamos indo pro final, tá? Não podemos demorar muito, né? Esse item ele é bem forte. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, né? Não tem controle. Que toda prece seja supérflua para deles se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo os males, né? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de lhes pedir a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta, quer dizer, trágica. Nesse caso, não é o mal que afastam. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento do que pode causar o mal. Eles não entravam, quer dizer, eles não impedem em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre arbítrio, mas o fazem com o nosso desconhecimento de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade, né? Os espíritos, eles nos ajudam, mas eles não dão, eles nos inspiram, né? Porque senão vai tirar o nosso mérito. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de os seguir ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus atos e lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Então, a gente pede conselhos aos bons espíritos, assim como a gente pede para os nossos pais, né, os conselhos. Eles mostram pra gente, os nossos pais, né, mostram pra gente o perigo e mostram o bom caminho. Porém, a decisão final é nossa, porque nós somos responsáveis
pelas nossas escolhas, sejam elas boas ou não. Aí está o que o homem é sempre certo de obter, se pede com fervor, e é ao que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, olha só, a eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado, aí ele fala, né? Estava reservado ao Espiritismo nos provar a sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas aí não se limitam unicamente os seus efeitos. A prece, ela é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que lhes pode fazer, né? Eu não vou orar pelo outro, não vai adiantar nada. Nossa Senhora, eu ouço tanto isso. Não vou orar por ele, não adianta, não tem mais jeito. Aqui, ó. Você está renunciando à bondade de Deus. Ascendendo, aprovando ao pedido que lhe é dirigido, Deus com frequência tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé para aquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que só é dada pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora só nos lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Como é que uma pessoa orgulhosa, egoísta, arrogante vai fazer uma oração poderosa, fervorosa? Não. Ele vai rezar 10 vezes o Pai Nosso, 10 vezes Ave Maria, a cabeça dele vai estar vazia, essa oração não vai passar do teto. Ele pode ficar 1 hora rezando, não vai passar do teto. Se compreende de tal modo que por um movimento instintivo a pessoa se recomenda, de preferência, as preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser mais agradável a Deus, porque são mais ouvidos. Quer dizer, ela imita, né, o outro na prece. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, lembra do fluido, poderia-se crer que o seu efeito está subordinado à força fluídica. Ora, isso não é assim. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, eles fornecem, quando isso seja necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional. Quando é julgado digno desse favor ou que a coisa possa ser útil. O homem, já estamos indo para o final, viu, gente? O homem que não se crê bastante bom para exercer uma influência salutar não deve se censurar de orar pelo outro, pelo pensamento de que não é digno de ser ouvido.
A consciência da sua inferioridade, olha que bonito isso. A consciência da sua inferioridade já é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, né? Aquele homem que fala assim, eu não consigo, eu não tenho esse poder, né? Mas tem no coração a vontade. Então essa pessoa vai ser ouvida por Deus. Que leva Deus, né? Que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e a sua confiança em Deus são um primeiro passo para o retorno ao bem, no qual os espíritos são felizes por o encorajar. A prece que é recusada é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos e crê poder se substituir à vontade do Eterno, né? Então ele acha que a oração dele é mérito dele, não de Deus. Então esse não vai ser ouvido, né? Então o homem, ele não pode se achar em condições de orar pelo outro ou por ele, mas se tiver a intenção, Deus vai ouvir. Isso é legal a gente deixar bem claro, né? O último item, o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Então não importa se você está em casa, se você está no trabalho, se você está numa igreja, não importa. Pode-se então orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Porque é como se muitos gritassem em conjunto e em um único som. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número, mas é uma pergunta aqui, ó, o que importa estarem reunidos em um grande número se cada um age isoladamente e por sua conta pessoal? Então é melhor, ele vai terminar assim, ó, 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e a sua prece terá mais força que a das outras 100. Aqui a gente finaliza a leitura. Uau, longa, mas um tapa na nossa orelha, né, gente? Um tapa na nossa orelha sobre oração. Então, como é legal a gente estar entendendo sobre oração, né? Sobre a prece. Eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu não fiz uma consideração longa, tá? Rapidinha. Existem pesquisas, gente, eu acho que muitos de vocês sabem, existem pesquisas científicas que comprovam os efeitos benéficos através da prece. Isso já é científico. Principalmente entre pessoas com problemas de saúde. E entre esses efeitos tá o que, gente? O aumento da imunidade. Uma resposta mais rápida nos tratamentos clínicos, né? Então, se você é uma pessoa que está gripada, está com uma pneumonia, né? Está com uma doença que você precisa tratar, e você faz
junto a esse tratamento, a prece, a chance de cura é muito maior, né? Diminui o nível de estresse, ansiedade. O que a gente fala, né? Naquele momento que você tá com ansiedade, que você tá nervoso, você tá num momento de crise, se fecha no quarto, no seu quarto mental, ora, conversa com Deus. Né? Não adianta ir pro shopping, barulho, não, é Deus. Então, esses são os benefícios físicos da prece. E a prece também, a gente conhece pessoas que passam, como a gente comentou, né? A gente conhece pessoas que passam o dia inteiro rezando, né? Fazendo preces longas. E são pessoas de caráter duvidoso, né? Quem não conhece aquela pessoa que reza o dia inteiro, vai todo dia na igreja, mas você fala, puxa vida, né? É uma pessoa que tá sempre doente, tá sempre com dor, né? É uma pessoa de mal com a vida, né? Rancorosa, mas tá sempre rezando. Por quê? Né? É o que ele fala aqui. São pessoas que fazem oração da boca para fora, só palavras, né? Palavras repetidas, não tem a participação do coração, né? Não tem intenção nenhuma, né? Não tem, são orações que não tem verdade, não tem a caridade, não tem a vontade do bem, de fazer o bem pro outro. Uma coisa importante também, a gente tem que parar, gente, de pedir coisas materiais nas nossas preces para Deus, né? Deus não vai dar pra gente um carro, uma casa, uma bolsa, uma joia, um amor, um emprego. Ele não vai dar. O que vai acontecer se a gente pedir? Ele vai dar pra gente as condições necessárias pra gente conseguir aquilo que a gente quer. Isso se for necessário no momento para nós, tá? Se não for nos prejudicar, que muitas coisas que a gente pede, Deus não aceita não, Deus não dá, porque pode prejudicar. É o que eu sempre falo dos filhos, né? Às vezes os filhos pedem coisas pra gente que a gente sabe que não vai fazer bem, então a gente não dá. Então, o que eu tenho que pedir nas minhas orações? Sempre, gente. Por isso que eu falo, esquece de ficar pedindo coisas, né? Eu tenho que pedir inspiração, eu tenho que pedir por saúde, eu tenho que pedir por sabedoria, bons conselhos, né? Não só para os espíritos superiores, mas também para encarnados, né? A gente sabe que Deus ajuda o homem pelo homem. Então, se eu estou precisando de um bom conselho, eu vou pedir sim, né? Desde que seja uma pessoa que eu sei que esteja à altura de me dar aquele conselho, né? E a gente tem que ter a certeza mais do que absoluta, gente, uma certeza certa e reta de que nenhuma prece fica sem resposta, tá? Mesmo que nada aconteça daquilo que eu pedi, porque só Deus e o plano superior sabem o que é melhor
para mim, né? De repente aquela doença, aquele desemprego, aquela solidão que eu tô passando, muitas vezes é o melhor para mim. É o melhor para mim, porque é nessas aflições, é nesse sofrimento que eu vou evoluir, né? Que eu vou progredir. Desde que eu tenha consciência de que eu esteja fazendo a minha parte, né? Então eu tô desempregada, então eu vou fazer cursos, eu vou atrás de melhorar, eu vou atrás de... Travou, gente? Travou? A Marisa falou que travou? De repente, se travar, sai e volta de novo, tá? Então, se eu tô desempregada, eu vou fazer por merecer um emprego. Se eu tô doente, eu vou cuidar da minha saúde para eu ter a cura de Deus, né? Não adianta eu ficar esperando, literalmente, só orando, esperando a coisa cair do céu. Não vai cair, né? Deus sabe aquilo que a gente precisa e o momento da gente ter, né? Então, de repente, esses sofrimentos, a gente vai evoluir. Para quando a gente conseguir aquilo que a gente precisa, a gente está preparado, né? E nesses momentos, o que eu vou pedir para Deus? Na prece, eu vou pedir a sabedoria, a paciência, a fé, para eu poder entender tudo isso, né? A saúde, para eu passar por esses tormentos. Então eu vou fazer a minha parte e vou esperar que na hora certa eu sei que vai aparecer. E Deus não vai me desamparar. Ele vai colocar anjos na minha vida. E, como diz Jesus, bem-aventurados aqueles que são aflitos, pois é deles o reino dos céus, né? E eu gosto sempre de falar da frase que o Chico sempre dizia, né? Que a oração, a prece de uma mãe arrebenta as portas dos céus. Se você tiver um coração bom, com boas intenções, se você trilha o caminho de Jesus, se você respeita as leis de Deus, o máximo possível, pelo menos, né? Se você é preocupado em se melhorar, né? Com a sua reforma íntima. Isso eu tô falando você, mas é nós, né, gente? Em fazer a reforma íntima diuturnamente. Se você se preocupa em perdoar, em poder, na medida do possível, ajudar quem você puder ajudar, de verdade, sem querer nada em troca, sem querer fama, né? Nada material. A sua prece também vai ser ouvida dessa forma, com esse poder. Então é só a gente direcionar, saber o porquê que eu tô orando, para que eu tô orando, né? E fazer a minha parte e realmente esperar o tempo de Deus. E gente, nenhuma prece fica sem resposta. Então, esteja sempre conversando com aquele ente querido que partiu. Esteja sempre pedindo por aquela pessoa que precisa da sua família, né? Que seja da sua família, que seja um amigo, quem for, que precise de um emprego, né? Não volto a dizer, não precisa, por exemplo, eu quero que o meu filho passe no vestibular.
né? Então eu vou pedir para Deus, Deus, faça com que o meu filho passe no vestibular. Ué, cadê o mérito dele em primeiro lugar? Cadê o mérito e cadê a justiça? Por que o meu filho? Né? Por que eu quero que... E os outros filhos? Não, eu vou pedir para que o meu filho tenha sabedoria, para que ele estude, para que ele tenha saúde, né? Para poder estudar e assim passar no vestibular. Então, se a gente souber organizar a nossa prece, os nossos pedidos, né? E a gente estar dentro aqui desses pedidos de Deus, que é o perdoar o próximo, né? Amar, respeitar, praticar a caridade, a gente vai conseguir tudo o que a gente precisa. Veja bem, não o que a gente quer, porque nem tudo que a gente quer a gente precisa. Deus sabe disso. Mas o que a gente precisa, a gente vai ter sempre, né? Então, trilhar a encarnação no caminho reto, no caminho de Jesus, tá bom? E aqui a gente finaliza o nosso evangelho. A gente vai fazer a nossa prece. Eu só vou dar um parabéns aqui pro nosso amado Jair, que hoje ele está fazendo aniversário. Parabéns, que essa energia chegue até você. Vai chegar, né? Quando a intenção é boa, chega. Tá bom? Então, muita luz no seu caminho. Então, vamos fechar os olhos. Vamos finalizar o nosso evangelho agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que já se prepara para retornar para o plano espiritual, levando nossos irmãozinhos desencarnados que participaram do Evangelho com a gente, os irmãos desencarnados que viram essa luz que saiu de dentro do nosso lar, que atraiu eles para esse aprendizado. Eles vão ser encaminhados para o lugar onde eles têm que estar. Que esse resgate seja feito sempre, sempre. Que a gente possa emanar essa luz, essa energia, sempre, para todos que passarem por nós. Que a gente possa sempre orar por nós mesmos e pelos outros, com muita energia, com muito fervor, com muito amor. E a gente vai ter mais uma semana agora com esse nosso alimento espiritual de cura. Fomos curados daquilo que a gente nem imagina. Tivemos a cura. Agradecemos pelo nosso lar que foi limpo, que foi higienizado, nossas águas que foram fluidificadas, os passes que foram feitos, as curas que foram realizadas. E assim a gente finaliza mais o Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Parabéns, é isso aí. Então é isso, gente. Terminou, a dona Celina vai sair daqui. Vem cá, Celina, deixa eu mostrar você. Não, ela foi para outra cadeira. Gratidão, gente, gratidão, gratidão. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Mãos dadas com a espiritualidade. Lembra que vocês têm um mentor maravilhoso que te ama do lado, tá bom?
e mantenha essa conexão o tempo todo com o outro lado. Quanto mais a gente se conectar, melhor a gente vai receber as inspirações e a gente vai vivendo cada vez melhor, afastando os males da gente, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus, uma semana iluminada e abençoada, tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês. Jair, parabéns!